Então, alunos, vamos à nossa última aula, a aula de resumo, antes de vocês fazerem a prova. Eu sou a professora Sabrina e eu estou aqui com a professora Eliana. Professora Eliana, boa noite. Boa noite, Sabrina. Boa noite a todos os tutores de todos os polos. Boa noite a todos os alunos. Vamos para a nossa revisão hoje, na nossa última aula do curso de análise. E quero aproveitar aqui, professora, para a gente notificar os alunos que da aula passada a gente não teve um tempinho essa para falar sobre a participação do Rui Nogueira, de Machadinho do Oeste, Gideone Brito, de Nova Brasilândia, Hélio e Beto, Anderson, de Colorado, Gilberto, de Ji-Paraná, a Ana Maria, do Polo de Jaru e a Raquel Silva. E obrigados a todos vocês que participaram do nosso chat durante as aulas e os outros alunos também que participaram aí nas atividades. Então, gente, vamos ver então qual é o conteúdo que a gente vai revisar na aula de hoje. Nós vamos revisar sobre teoria geral de sistemas, os passos da análise de sistemas, os diagramas de caso de uso, diagrama de classes e o diagrama de sequência. Qual o nosso objetivo hoje? Compreender a prática da análise de sistemas e o desenvolvimento da documentação de diagramas. Para que estudar análise de sistemas? A gente precisa estudar análise de sistemas para compreender o funcionamento organizacional, ou seja, a gente vai compreender como funciona a organização onde nós vamos criar um sistema. Nós utilizamos para propor soluções que auxiliam na obtenção de informações, serve para integrar sistemas através de dados correlacionados, e o sistema de informação nada mais é do que a caracterização de componentes independentes que, quando interagem, alcançam os objetivos organizacionais. E aí nós temos dois tipos de sistema: sistemas físicos ou concretos e sistemas conceituais, onde em sistemas físicos eu tenho os equipamentos, que é a minha infraestrutura, e nos sistemas abstratos eu tenho conceitos e hipóteses, é onde entra o nosso software, é onde vai entrar o nosso sistema gerenciador. Nos conceitos nós temos os dados e nós temos os sistemas. Então, o que vem a ser dados? Dados são fatos brutos que por si só não conduzem ao entendimento de situações. Exemplo, um nome, tá? O que significa que eu tenho dados brutos, eu tenho fatos existentes na vida real, certo? Mas que eles sozinhos, eles não significam nada, tá? Por exemplo, um nome de uma pessoa, ela não significa nada, ela tem que ter alguma relação ali. Se for, por exemplo, o nome de um funcionário, aí eu já tenho uma informação, não é mais um fato bruto, tá? Os sistemas é quando eu faço essa integração e relaciono regras, procedimentos, que quando organizados, eles fornecem uma informação. Então, eles possuem entrada de dados, processamento de dados e a saída de dados. O que acontece na análise? Na análise, eu tenho a identificação dos passos do processo de análise. Eu identifico os recursos que serão utilizados para desenvolver o sistema e para utilizá-lo. Ou seja, eu verifico os recursos para desenvolver o sistema e para utilizar o sistema. Qual que é a diferença? Quando eu desenvolvo o sistema, eu tenho que falar quais são os programas que eu vou utilizar para desenvolver esse sistema, qual é o banco de dados que eu vou utilizar, quais são os equipamentos que eu vou precisar. Já para utilizar, e depois que o sistema está pronto, o que é que o meu usuário vai precisar para usar o meu sistema. Eu faço também um estudo profundo das necessidades dos usuários, certo? Faço o levantamento dos requisitos funcionais e entendo como é que o usuário quer interagir com o sistema. Lembrem-se sempre que na análise o principal é o meu usuário, certo? Por quê? Porque eu tenho que fazer o sistema para ele usar. Quem vai utilizar esse sistema é o usuário. Ele tem que estar claro para o usuário. Se o usuário não compreende alguma parte do sistema, eu tenho que refazer aquilo.
Já vi muita gente falando assim, mas o usuário é que não sabe usar isso daqui direito. Se ele não sabe usar direito, é porque você fez errado. Tá? Por quê? Porque o sistema é para o usuário. Por isso que a gente deve fazer o quê? Verificar e entender como o usuário quer interagir com o sistema. Certo? E quais são os passos para a gente fazer análise de sistema? Primeiro passo. Entrevista com o cliente. Segundo passo. Especificação de requisitos. Terceiro passo, diagrama de caso de uso. Quarto passo, diagrama de classes. Quinto passo, diagrama de sequência, que é um diagrama de interação. Primeiro passo, entrevista com o cliente. O analista deve conhecer o negócio, visitar o cliente, desta forma o analista conseguirá levantar os requisitos, descobrir as reais necessidades do cliente, solicitar cópias de formulários, planilhas, relatórios, utilizados nos processos manuais. Por que processos manuais? Porque o sistema de forma manual ele já existe. Portanto, no primeiro passo, o que tem que ser feito? Eu tenho que ir até o cliente, conversar com ele. É interessante que você já tenha algum conhecimento prévio sobre o negócio dele, para você não chegar ali totalmente sem conhecer sobre o que vai ser falado. Sentar com ele, perguntar o que é feito, como é feito, de que forma eles querem que seja feita. Certo? Cada passinho do sistema. É através disso que vocês vão conseguir fazer o passo seguinte, que é o levantamento de requisitos, ou seja, quais são as necessidades do sistema para se criar o sistema. Então, o passo 2, né? Vamos ainda no passo 1, que é aqui, como criar um sistema. Primeiro, a gente tem que investigar o local, ou seja, eu vou falar com o cliente e vou investigar esse local, onde será utilizado o sistema. Definir os objetivos a serem alcançados. Esgotar a discussão. Isso tudo, gente, é ainda do passo 1, tá? Na entrevista. Eu vou esgotar a discussão. Como eu falei para vocês, a gente tem que sentar e conversar com o cliente para ver quais são os problemas que ele tem, para a gente poder solucionar. A gente precisa levantar as necessidades do usuário. Para quê? Para que a gente possa fazer a construção do sistema. A gente precisa analisar o tempo necessário para desenvolver o sistema. Toda vez que vocês criam um sistema, o usuário quer saber quanto tempo vai demorar para ser feito, certo? Então você precisa analisar o tempo e falar, eu te entrego isso em 1 ano, por exemplo. Segundo passo é a especificação do requisito, que você conseguiu como? Através do primeiro passo, através da entrevista com o cliente. Você visitou, você viu quais são as reais necessidades do usuário, você solicitou várias cópias, você fez o levantamento, você esgotou a discussão, analisou o tempo que vai demorar para fazer, então agora você conseguiu transcrever os requisitos identificados do sistema, certo? Por isso é que você precisa pegar aqueles formulários lá com o cliente para poder facilitar como que o usuário faz. Por exemplo, a inscrição de um novo funcionário. Aí lá na página 50 da nosso material, tem um modelo que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Modelo do sistema. É a representação do sistema que vai ser desenvolvido. Ele facilita o entendimento da complexidade do sistema. Demonstra as características mais relevantes do sistema. Isso dentro de onde? Levantamento de requisitos. Características pouco relevantes são descartadas da abstração do sistema. Tá? E aqui nós temos o quadro que está na página 50, sobre como que a gente pode levantar as informações para criar o sistema. Por exemplo, caso de uso, controlar cadastro de livros. Qual que é o objetivo desse caso de uso? Inserir, consultar, alterar, excluir dados. Tá? Quais são os fluxos do sistema? O fluxo principal, o sistema exibe a tela inicial, o sistema valida informação, né?
Se ele for consultar livros, o que acontece na tela do sistema? Como é que ele faz a consulta de livros? Se ele for alterar cadastro de livros, como é que o sistema exibe esses dados? Como é que ele mostra essas informações? Como é que ele faz a alteração de dados? Isso tudo aí você vai modelar no caso de uso, que é o terceiro passo. Após a identificação e tabulação dos requisitos, o analista deverá criar os diagramas de caso de uso, certo? Primeiro ele precisa criar o diagrama do caso de uso do sistema completo, tá? Primeiro eu vou trabalhar com o sistema completo. Depois ele cria os dos processos principais, certo? Caso de uso, o que é o caso de uso? É um documento da modelagem. Ele é um documento gráfico, ele não é um texto, ele é gráfico. É a descrição a partir do ponto de vista externo. É um conjunto de interações de agentes externos, que são os meus atores, são aqueles que vão mexer no sistema. E ele identifica como os requisitos funcionais do sistema interagem com os usuários. Por quê? Porque sempre tem que girar em torno do meu usuário. O que precisa ser feito? Eu vou descrever no meu caso de uso. Para fazer ele, eu preciso identificar os requisitos funcionais. Onde estão os requisitos funcionais? Estão no meu segundo passo. Vocês lembram? Tá? Descrever as ações que o sistema deve fazer, no caso de uso. Eu tenho que identificar, no caso de uso, o que precisa ser feito, tá? E não como deve ser feito. Eu não tenho que me preocupar em como que vai ser a lógica da programação para desenvolver aquela parte do sistema. Eu tenho que me preocupar com o que vai ser feito. O problema deve ser descrito detalhadamente. O caso de uso, ele deve ter nome único. Por que o nome dele tem que ser único? Porque quando eu precisar saber qual é o caso de uso, eu não posso ficar perdido entre diversos casos de uso para saber o que eu estou fazendo. E ele tem que identificar os atores que são os externos ao meu sistema. O caso de uso que a gente colocou como exemplo foi o do restaurante. Então aqui eu tenho o caso de uso do restaurante todo, né? Não é só de um pedaço dele. Onde eu tenho os meus atores: gerente, chefe, atendente. E aqui do outro lado eu tenho o SGBD, que é onde vai ser gerenciado meu banco de dados. Quais são as atividades que o gerente pode fazer? Quais estão identificadas no caso de uso? Gerir pessoas, gerar relatórios, gerir contabilidade, gerir estoque. O meu chefe, ele vai gerir compras, ele vai gerir receitas, e o meu atendente, ele vai estar ali gerenciando as vendas, certo? Então, no meu caso de uso, eu consegui colocar todas as atividades que podem existir de forma generalizada dentro de um restaurante. Quarto passo é pegar as informações que estão no diagrama de caso de uso e identificar deles as classes que vão ser utilizadas. E quem são as classes? Elas são representadas e são mostradas as conexões que existem entre essas classes. Por exemplo, em um sistema de mercado, o cliente faz compras de produtos que estão em estoque e foram adquiridos no distribuidor. Então, o que acaba acontecendo aqui? Acaba acontecendo que eu tenho já uma classe cliente, compra, produto, estoque, distribuidor. E alguém tem que estar mexendo em tudo isso, que provavelmente vai ser o meu funcionário. Aqui no caso a gente colocou como que a gente faz a identificação de uma classe. A identificação da classe
começa com o nome da classe, que fica na parte de cima, os atributos da classe, que ficam aqui no meio, e os métodos da classe, que ficam nessa parte inferior, tá? Padrões de definição, nomes no singular, não se utiliza hífens, não se utiliza traço, nem espaço, nem preposição. E por que a gente precisa abstrair? É necessário fazer a abstração dos problemas para concentrar a atenção dos analistas e programadores nas principais características dos objetos. Na abstração, utilizamos mecanismos de encapsulamento, polimorfismo e herança. Então, quando a gente faz a abstração, a gente faz a criação do diagrama de classes, o que vai acontecer ali é que, após eu descobrir as classes, eu tenho que saber qual é a relação que existe entre elas, certo? Para abstrair o funcionamento do sistema. É ali que eu vou explicar como que o meu sistema vai funcionar entre esses elementos. Eu já tenho o diagrama de caso de uso, que me fala quais são as principais atividades que vão estar envolvidas dentro desse sistema. E quando eu faço o diagrama de classes agora, eu vou identificar quem são as minhas classes. Futuramente essas classes, elas vão, nem todas elas, mas elas vão começar a se identificar como tabelas do meu banco de dados, certo? E como é a relação que existe entre elas, tá? É muito importante que vocês compreendam como fazer essa relação, porque existem várias formas de você desenvolver o sistema, tá? E entre elas, você pode fazer o diagrama e em cima daquele diagrama você montar o seu banco de dados. E você também existem programas que depois que você tem o seu diagrama pronto, você clica lá no botãozinho e ele já gera o banco de dados para você. Se você não fez a abstração correta das classes, se você não fez o diagrama de classes da forma correta, ele vai criar tabelas erradas para você, tá? Então, na abstração, nós utilizamos encapsulamento, polimorfismo e herança, onde encapsulamento é a forma que um objeto envia solicitações a outro objeto sem se importar como serão processadas. De que forma que isso vai acontecer? Por exemplo, o computador ele envia os dados para a lousa digital, mas ele não se importa, quando ele envia essas informações, de como a lousa digital vai processar isso daí. Pouco importa para ele. Tá? Ele simplesmente envia o que vai ter que aparecer. O computador ele envia pro data show as imagens que precisam aparecer no data show. Tá? Ele envia para a caixa de som o som que precisa ser emitido. Ele não se importa em como aquilo vai acontecer. Ele envia. Tá? Polimorfismo. Quando o mesmo método assume comportamento diferente. Então, esse método ele vai se comportar de forma diferente por causa da classe em que ele está. E o exemplo que nós usamos foi do som, né? Do som que o animal emite. Todo animal emite um som. Né? Nós somos animais, cachorro é animal, gato é animal, passarinho é animal, mas cada um deles faz um som diferente. A gente fala, cachorro late, gato mia, certo? Então, o nosso método é emitir som. No entanto, cada um utiliza esse método de forma diferente. Na herança, o que é a herança? Quando duas ou mais classes possuem atributos em comum, mas outros atributos completamente diferentes. Qual foi o exemplo que nós usamos em herança? Nós usamos o exemplo de herança de pessoa, certo? Nós tínhamos lá uma superclasse chamada pessoa. Essa superclasse tinha lá endereço, telefone, nome, bairro, certo? E-mail. E aí eu tinha lá as subclasses que herdavam essas informações, que herdavam esses atributos da superclasse pessoa. Quem era? Era pessoa física e pessoa jurídica, certo? Onde a pessoa física ela tinha o quê? Tinha CPF. E a pessoa jurídica tinha o quê? CNPJ, que são atributos diferentes, tá? Relacionamento, cardinalidade. O que é a cardinalidade? Todas as classes, elas fazem relação.
Então, relacionamento é como os objetos e entidades vão se associar. Os relacionamentos são representados nos diagramas como cardinalidade. Exemplos de cardinalidade. Quantos CPFs possui um funcionário que trabalha em uma empresa? Quantos funcionários podem trabalhar em uma empresa? Ou, no caso, em um determinado departamento? Quantos produtos podem haver em uma venda? E quantas vendas podem ter um determinado tipo de produto? Né? E aí nós vemos as cardinalidades. Um funcionário possui um CPF, certo? Um CPF só pode ser de um funcionário. Logo, eu tenho a cardinalidade de 1 para 1. Quando um funcionário trabalha em uma empresa, em quantos departamentos ele trabalha? Um departamento pode possuir vários funcionários. Um funcionário só pode estar em um departamento. Logo, a minha cardinalidade aqui é de 1 para N. Quantos produtos podem haver em uma venda? E quantas vendas podem ter um tipo de produto? Eu tenho aqui uma venda tem N produtos, um produto pode estar em N vendas, certo? Logo, tem uma cardinalidade aqui que a gente chama N para N, certo? Então, nós temos 3 tipos de cardinalidade. Um para para muitos e muitos para muitos. Revendo, um funcionário possui um CPF só pode ser de um funcionário. Cardinalidade, 1 para 1. Um departamento pode ter vários funcionários, um funcionário só pode estar em um departamento. Cardinalidade, 1 para muitos. Vendas e produtos. Uma venda pode ter N produtos, um produto pode estar em N vendas. Então, a cardinalidade é N para N. Diagramas de sequência é a nossa quinta e última parte para poder fazer o sistema. O diagrama de sequência, ele faz o quê? Ele é um diagrama que demonstra a interação, ele é um diagrama de interação de objetos em uma situação específica. Logo, eu não vou fazer o diagrama de sequência de todo um sistema, eu faço só de um pedaço do sistema. Mostra a sequência de eventos considerando a linha de tempo. Facilita o entendimento dos processos, já que a criação do diagrama pode demonstrar a interação entre objetos e a sequência de acontecimentos. Para isso serve o diagrama de sequência, para saber como as coisas acontecem. Quando? Em um processo. Como que são feitas as mensagens no diagrama de sequência? Quando os objetos precisam se comunicar, eles enviam o quê? Mensagens. Elas podem ser simples, síncronas, assíncronas, de retorno ou reflexiva. Onde o diagrama de sequência, a mensagem simples, observem como é a seta dela, tá? Ela mostra a passagem da mensagem de um objeto para outro objeto. Por exemplo, passagem de dados do usuário para a aplicação. Que passagem é essa? É quando o usuário, por exemplo, vai digitar lá, cadastro de funcionário. Aí ele vai e digita o nome do funcionário. Isso daí é uma passagem de dados do usuário para a aplicação. Diagrama de sequência, observem aqui, mensagem síncrona. Olha a setinha dele como é diferente. Primeiramente, o destinatário precisa aceitar a mensagem antes de continuar o processamento. Exemplo, quando a aplicação envia dados para serem salvos no banco de dados.
tá? Então, primeiro o banco de dados aceita aquela informação para depois transmitir, para depois processar essa informação. Diagrama de sequência, mensagens assíncronas, olha a setinha. Enquanto o destinatário está recebendo a mensagem, o emitente pode continuar mandando mensagens, certo? Então, as mensagens podem estar sendo executadas em paralelo. Eu posso mandar uma mensagem para uma pessoa, para um ator, para um objeto e também mandar para outro ao mesmo tempo. Mensagem de retorno. Observem como é feita a mensagem de retorno. Ela é uma linha pontilhada e a seta é sempre para o outro lado. Observem que para cá a gente sempre colocou setas assim. Como é retorno, ela vem para a esquerda, porque o nosso diagrama de sequência a gente lê da esquerda para a direita. Ela é uma mensagem devolvida do processo efetuado. Ela é facultativa. Mensagens reflexivas é quando o próprio objeto manda mensagem para ele mesmo, tá? E o objeto que solicita uma operação para a própria classe. Aqui nós temos um diagrama, onde nós temos um ator, que é o meu usuário, tenho a interface, o sistema e o banco de dados. O usuário, ele quer efetuar um empréstimo, então ele faz essa solicitação para quem? Para o sistema, tá? Que mensagem que é essa que ele está mandando? Ele está mandando uma mensagem síncrona, uma mensagem assíncrona, uma mensagem simples. Observem a seta, logo é uma mensagem síncrona. O sistema ele responde com na tela de solicitação de empréstimo. Ou seja, ele joga lá na interface do usuário a tela para fazer a solicitação de empréstimo. O usuário, então, informa o nome do livro. Onde ele informa o nome do livro? Na interface do usuário, é lá que ele vai escrever. Quando ele faz essa solicitação, a interface do usuário manda ao banco de dados essa informação que retorna. Observem que é uma mensagem de retorno, tá? Olha a linha pontilhada. E a informação é exibida, tá? Ao mesmo tempo em que o sistema solicita uma confirmação de que realmente o usuário quer aquele livro. O usuário, então, confirma a solicitação. Onde? Na interface. Então, a interface faz uma atualização do empréstimo, onde? No banco de dados. E, por fim, o banco de dados retorna uma data de devolução. Eu tinha falado para vocês na aula passada que tem uma forma simples de você descobrir com quem que você está falando ali dentro, tá? Se o usuário ele está tendo que digitar, certo? Para colocar, escrever na tela, então o que ele está fazendo? Ele está passando informações na interface, certo? Ele está digitando na interface. Quando há uma solicitação, por exemplo, tem que aparecer uma mensagem para o usuário do tipo, o campo obrigatório não foi preenchido, entendeu? Por quê? Porque a tua programação verificou quais são os campos obrigatórios e descobriu que tem um lá que não foi preenchido. Essa informação, quem está solicitando a informação de que o campo seja preenchido, é o sistema, é a tua programação. Mas quando a informação sai da interface do usuário e é salva no banco de dados, ou seja, você trabalhou com o banco de dados, então vai lá na frente no banco de dados. Então é só ver o que você vai fazer na tua programação, tá? Eu tenho que mostrar uma mensagem para o usuário. Ótimo, que mensagem é essa? É uma mensagem de que não há conexão, é uma mensagem, não há conexão com a internet, é uma mensagem de que os campos não foram preenchidos, certo? Essas informações é o próprio sistema que está passando, então sai do sistema para ir para o usuário, na interface, tá? Se for uma mensagem do tipo, os dados foram salvos no banco de dados, o próprio banco de dados está retornando essa mensagem, ou então você vai enviar, você vai salvar no banco de dados, tá? Normalmente, as mensagens que vêm do banco de dados, a gente costuma tratar antes, certo? Porque quando a gente salva a informação lá dentro, faz lá o insert dentro da tabela, ela sempre no finalzinho fala assim, dados inseridos com sucesso, em inglês. Você não vai pegar essa mensagem de retorno e passar para o usuário. Você vai tratar ela antes e vai fazer o quê? O teu sistema devolver.
Então você tem que sempre pensar, qual é a relação do sistema com o usuário? Qual é a relação da interface com o usuário? Qual é a relação que tem a interface e o sistema com o banco de dados? Tá? Dependendo da relação que vai existir, é que você vai falar, quem vai retornar a mensagem é o banco de dados. Quem vai fazer essa solicitação é o sistema, tá? E por fim, né, a gente vai fazer a prova daqui a pouco, só para relembrar aqui. Vamos relembrar aqui os passos. A gente precisa compreender o funcionamento organizacional na análise de sistemas e propor as soluções para auxiliar na obtenção. A gente precisa integrar os sistemas através dos dados correlacionados e gerar um sistema de informação que caracteriza os componentes independentes que vão interagir de forma que os objetos possam interagir dentro dele. O sistema, a gente tem o sistema físico e o sistema que a gente está tentando desenvolver, que é um sistema abstrato ou conceitual. Físico são os equipamentos, conceitual são as ideias e os softwares. Os conceitos que a gente tem sobre dados e sistemas é que dados são fatos brutos e que não conduzem a entendimento de situações. Já os sistemas, eles possuem regras e procedimentos, que quando organizados eles vão fornecer a informação. Eu tenho neles a entrada de dados, o processamento desses dados e a saída deles. Na análise, eu tenho que identificar os passos do processo de análise, identificar os recursos que serão utilizados, para quê? Para desenvolver o sistema e para utilizar o sistema. Então, são duas etapas diferentes. Uma que eu identifico o que eu vou usar para desenvolver e outra o que eu vou usar para utilizar. Tem que fazer um estudo profundo das necessidades do usuário. Tem que fazer o levantamento dos requisitos funcionais. E tenho 5 passos para fazer isso aí em sequência, onde primeiro eu faço entrevista com o usuário, especifico os requisitos, crio os diagramas de caso de uso, crio os diagramas de classe e crio os diagramas de sequência. Entrevista com o cliente. A entrevista com o cliente, o analista deve conhecer o negócio, visitar o cliente, descobrir as reais necessidades e solicitar as cópias dos formulários, planilhas e relatórios. Como que a gente vai fazer isso, né? A gente vai investigar o local. Quando a gente faz a entrevista com o cliente, né? Quando a gente faz essa visita aqui, a gente faz a investigação do local. A gente define os objetivos que precisam ser alcançados. A gente esgota a discussão sobre o problema a ser solucionado. A gente levanta as necessidades do usuário, lembrando que é sempre quem? Esse carinha aqui, o usuário. E depois, por fim, a gente vai dizer para o usuário quanto tempo a gente vai demorar para desenvolver esse sistema. Depois que a gente faz essa entrevista, a gente faz a análise de requisitos, a gente transcreve o que a gente vai precisar fazer. Aí a gente vai precisar utilizar alguns formulários para facilitar a identificação dos processos, certo? Nesse modelo, a gente vai representar o sistema que vai ser desenvolvido. Esse modelo vai facilitar nosso entendimento do sistema. Ele vai demonstrar as partes relevantes do sistema. O modelo que a gente tem é esse aqui, onde, por exemplo, eu identifico o caso de uso, falo qual é o objetivo desse caso de uso e defino os fluxos desse caso de uso e como é que esses fluxos são definidos. Eu falo o que tem que acontecer lá dentro, certo? No terceiro passo, a gente faz justamente o quê? O caso de uso. Eu identifico os requisitos, crio o diagrama de caso de uso do sistema completo inicialmente. Depois eu crio dos principais processos. Nesse diagrama de caso de uso, eu tenho um elemento gráfico, que é o diagrama. Eu tenho uma descrição do que acontece entre o ponto de vista externo, junto com os atores, e com o sistema. Eu identifico os requisitos funcionais do sistema. Caso de uso, o que precisa ser feito nele?
identificar os requisitos funcionais, descrever as ações, identificar o que tem que ser feito sem ficar se preocupando em como que ele vai ser feito, descrever o problema detalhadamente, o caso de uso deve ter nome único e identificar os atores do caso de uso. Aqui nós temos um caso de uso onde eu coloquei de um restaurante, onde eu tenho 4 atores, onde eu tenho o gerente, o chefe, o atendente e o sistema gerenciador de banco de dados. Tenho aqui no meio do meu caso de uso as atividades que acontecem no caso de uso, certo? E elas estão generalizadas porque é do sistema completo. No quarto passo, eu tenho o diagrama de classes, onde eu vou representar as classes. E aqui no nosso exemplo, nós temos um caso de compras, né? Onde eu destaquei que eu posso ter como classe o cliente, as compras, os produtos, o estoque e o distribuidor. Para poder colocar o nome nas classes, eu coloco o nome na parte de cima da classe. Aqui no meio ficam os atributos, ou seja, o que a classe possui. E, por fim, os métodos, o que a classe pode fazer. No diagrama de classes, a gente faz a abstração dos problemas, que servem para quê? Para concentrar a atenção dos analistas e dos programadores. E eu posso ter os encapsulamentos, os polimorfismos e as heranças dentro desses diagramas de classe, onde encapsulamento é a forma que um objeto envia solicitações ao objeto seguinte sem se importar como elas vão ser processadas. Polimorfismo é quando o mesmo método assume comportamento diferente por conta da classe que ele está. E herança é quando 2 ou mais classes possuem atributos em comum, no entanto, elas têm outros atributos completamente diferentes. Na cardinalidade, eu falo qual é a relação que existe entre essas classes, onde os exemplos que nós usamos foi funcionário e CPF, que deu uma relação N 1:1, departamento e funcionário, que deu uma relação 1:N, vendas e produtos, que deu uma relação N/N. Quinto e último passo, que é o diagrama de sequência, ele demonstra a interação que existe entre os objetos numa situação específica. Ou seja, eu não faço diagrama de sequência de todo o sistema, só de situações específicas. Mostra a sequência de eventos, considerando a linha de tempo. Facilita o entendimento dos processos, já que a criação desse diagrama pode demonstrar a interação entre eles e a sequência de acontecimentos que ocorrem em um determinado processo. Eu tenho as mensagens, que podem ser simples, síncronas, assíncronas, de retorno e reflexiva. Mensagem simples, ela mostra a passagem da mensagem de um objeto para outro objeto. Na mensagem síncrona, eu tenho o fato de que o destinatário precisa primeiro aceitar a mensagem antes de continuar o processamento. Na mensagem assíncrona, o destinatário está recebendo a mensagem e o emitente pode continuar mandando outras mensagens para outros objetos. Na de retorno, que é facultativa, é uma mensagem de devolução de resposta do processamento que foi executado. Na reflexiva, é quando a própria classe quer fazer a execução de uma operação dentro dela mesma. Gente, lembrando algumas coisas que nós fizemos aqui nas aulas, certo? Primeiro, análise de sistemas. Para que serve a análise? A análise, ela precisa fazer o levantamento das necessidades reais de uma organização, correto? Eu preciso necessariamente ir até o local para fazer esse levantamento, para poder sentar com os usuários, para poder dialogar com esses usuários e fazer essa interação, verificar o que eles querem, como eles querem fazer, porque às vezes eles fazem certos processamentos manuais e precisam ser o quê? Automatizados. Por isso que a gente precisa pegar os formulários que já existem, porque o processamento manual ele já existe de fato, certo? Professora Eliana, sobre essa parte da análise, o que a senhora pode lembrar para os nossos alunos? Olha, é bem simples, pessoal. Conhecer o problema.
quem é o meu problema, escrevam um sumário executivo, que é um roteiro do que é que você tem que fazer, qual é o problema, o objetivo pelo qual você vai fazer um levantamento de requisito para resolver aquele problema, né? Identificando todas as informações dentro desse sumário. Leiam atentamente, identifiquem as causas principais para a resolução daquele problema, e dentro dessas causas principais vocês vão identificar quem são as classes, quem vai se relacionar com quem, e aí vai ficar mais fácil para fazer um formuláriozinho e vir criando os relacionamentos de casos de uso, né? A partir do seu caso de uso, vai ficar muito simples de você identificar a sequência da troca de informação entre esses objetos, para que a gente possa montar uma boa plataforma de banco de dados, né, as informações imprescindíveis para resolver aquele problema, e fazer uma boa interface com o seu usuário, né, do sistema a ser desenvolvido. Então, como a professora destacou várias vezes agora, o que você tem que saber? Você tem que descobrir o problema. Para quê? Para poder fazer o levantamento das possíveis soluções, certo? Então, não esqueça, primeira coisa é a entrevista com o cliente, é delimitar o que o usuário precisa fazer, o que o seu sistema precisa fazer, como o usuário quer fazer isso daí. Lembrando sempre, o principal elemento de todo o sistema é o usuário, certo? Depois que você pega e faz esse levantamento, você vai fazer análise de requisitos, você vai ver o que é que realmente tem ali do seu sistema para poder ser examinado. Como é que você vai fazer esse sistema agora, né? Quais são as ferramentas que você vai utilizar? Qual é a linguagem de programação que você vai utilizar para desenvolver esse sistema? Quais são os equipamentos que você vai utilizar? Quais são os softwares que você vai precisar fazer? Vai precisar comprar de repente? Ou vai precisar melhorar a tua infraestrutura? O que é que você precisa para desenvolver? Posteriormente, você sabendo como vai estar desenvolvido, você sabe então o que é que precisa para ser usado, né? Como que o seu sistema vai ser usado. Ah, o meu cliente precisa comprar uma catraca eletrônica. Meu cliente precisa usar um leitor biométrico. Meu cliente precisa usar um leitor de cartões. Certo? Você tem que identificar isso para o teu cliente, para ele saber o que ele tem que comprar, o que ele não tem que comprar. Ah, ele precisa comprar um servidor de banco de dados porque ele não possui um servidor ainda. Ah, ele precisa comprar licença para usar o banco de dados. Ele precisa comprar licença para usar o sistema operacional que vai rodar no banco de dados. Isso tudo precisa estar identificado, certo? Identificou, tem que falar para o cliente o quê? Quanto tempo você vai levar para desenvolver esse sistema, tá? Depois disso, você vai fazer o quê? Vai fazer os nossos famosos 3 diagramas. O de caso de uso, o diagrama de classes e o diagrama de sequência. O diagrama de caso de uso, você tem o diagrama do teu sistema todo, que vai generalizar as atividades que vão ser feitas dentro do sistema, certo? Então, você tem lá um diagrama que generaliza tudo. O diagrama de caso de uso, então, você tem um principal e você pode ter outros de atividades principais que vão estar ocorrendo dentro do sistema, que precisam ser alinhadas para que fique mais fácil do seu programador saber como que ele tem que desenvolver aquilo. Diagrama de classes é um só diagrama de classes que você vai fazer. Você não vai fazer vários diagramas de classes. É só um que existe, tá? Onde, nesse diagrama de classes, você vai falar como essas classes se relacionam. Por exemplo, cliente e compras, né? O cliente faz compras, correto? Então, você faz essa identificação. Nesse diagrama de classes, você fala quais são os atributos que eles possuem. Por exemplo, no caso de veículo, né? O veículo, ele possui quais são os atributos? Ah, ele possui Renavan, o veículo possui marca, o veículo possui modelo. Esses, então, são os atributos, certo? Aquilo que a classe pode fazer é o método. Exemplo de método.
o funcionário, ele cadastra. Né? Então, posso ter um método lá que identifique que ele possa cadastrar alguma coisa. Depois, cardinalidade. Qual é a relação que vai existir de cardinalidade entre eles? Um cliente pode ter quantas compras? Ele pode comprar quantas vezes na sua loja? Tá? Um cliente ele pode ter diversas compras. Mas uma única compra, teve quantos clientes? Teve um cliente? Então aí eu tenho uma cardinalidade de 1 para N. Né? Dentro desse relacionamento aí, quando eu efetuo uma venda, eu vendo produtos. Né? Então, uma venda que eu fiz, ela teve quantos produtos? Teve vários produtos. Tá? E aquele produto, extrato de tomate, né? Aquele em si, é claro que ele vai ser vendido uma única vez. Mas o meu produto que está lá no banco de dados, que está cadastrado lá no meu banco de dados, extrato de tomate 150 ml, ele vai aparecer em quantas vendas? Em quantas eu tiver o estoque. Né? O indivíduo vai e compra 5. Então, ele vai aparecer em uma venda lá, 5. Aí vem outra pessoa e compra 20. Vai aparecer em outra venda, 20. Então, o mesmo produto, ele pode aparecer em diversas vendas. Então, eu vou ter um relacionamento de N para N. Tá? Se eu tenho ali uma pessoa, ela só tem um número de CPF, relacionamento de 1 para 1, como nós vimos. Tá? Diagrama de sequência. Como é que funciona o meu diagrama de sequência? O diagrama de sequência eu posso fazer ele com base nos meus diagramas de caso de uso, quando eu falo de problemas específicos, quando eu falo de atividades específicas, não do caso de uso de todo o sistema. Aquele diagrama grandão de caso de uso, ele não tem diagrama de sequência. Eu posso fazer diagrama de sequência dos diagramas de caso de uso pequenos que eu fizer. Tá? Então, o diagrama de sequência faz o quê? Ele mostra a sequência das ações que acontecem em um determinado problema. Tá? Por exemplo, no caso que a gente viu aqui, que era o empréstimo de livro, ele mostrou qual é a sequência que acontece desde o momento em que o usuário, que é a pessoa que quer pegar o livro, chega lá e verifica se o livro está disponível. Ele vai e digita o nome do livro, o livro é consultado no banco de dados, informa que tem disponibilidade, o sistema solicita a confirmação de que ele realmente quer pegar o livro, ele confirma e é feito o empréstimo. Então, de pequenos problemas é possível você criar os diagramas de sequência que vão auxiliar os programadores. Os principais diagramas que a gente tem então na análise orientada a objeto, na UML, são diagrama de caso de uso, diagrama de classe e diagrama de sequência. Com esses 3 diagramas, os senhores podem começar já a modelar sistemas. Não esquecendo, é claro, que você tem que ter uma descrição textual de como você quer que esse sistema funcione, de como ele precisa funcionar. E o mais importante de tudo é não criar sistemas com base em nada. Ele tem que ter base com a relação que você tem com o seu cliente. Você tem que conversar com o seu cliente. Eu espero que o questionário que a gente tenha deixado online para os senhores da terceira aula para a quarta aula, que não valia nota, tenha ajudado para estudar para a prova de hoje. Tá? Foi muito bom ministrar essa disciplina com vocês, certo? Eu me sinto muito grata por isso. Espero que vocês tenham estudado bastante, né? Gostei muito da participação de vocês nessas aulas. E boa sorte para a prova. Professora Eliana, a senhora quer falar alguma coisa? Eu quero desejar a todos uma boa noite, uma boa prova. E que todos vocês tenham gostado do curso, e qualquer dúvida, não esqueça que a gente está no chat aqui, no fórum, junto com vocês, para qualquer orientação que precise. Uma boa noite.